Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Primeiro ano, como é que vão vocês? Bom, o nosso tema dessa semana, tá? É aculturação e assimilação, ou título não era nosso. Então vamos ver aqui que nós vamos falar sobre essa temática hoje, tá? E rapidinho aqui passando a tela. Não vou falar habilidade, que é muito grande, mas o objeto de conhecimento é conceitos de aculturação e assimilação nos grupos sociais, na indústria cultural, nos meios de comunicação e na memória local, regional, nacional e mundial, tá? Esse conceito, né, específico aqui da sociologia dá para trabalhar em todas as disciplinas, inclusive história e geografia também, viu? Perguntinha para a gente começar a refletir. Existem itens da sua vida que não são originalmente brasileiros, mas tornaram-se, né? Você consegue pensar em alguma coisa que a gente usa no cotidiano que não é brasileiro? Vamos pensar em comida, que é mais fácil. Por exemplo, a pizza, que não é brasileira, arroz, macarrão, né? Todos esses itens aí da nossa culinária aí não são brasileiros, originalmente brasileiros, né? E outras coisinhas mais aí que a gente pode ver, pão francês, por exemplo, né? Tá um título pão francês, mas é bem típico nosso, né, brasileiro, mas está no nosso cotidiano. Então isso tem a ver com esse conceito de hoje, de aculturação e assimilação, coisas de outras culturas que estão no nosso meio, no nosso cotidiano, que a gente utiliza, usa, né, faz e acaba se tornando aí parte da nossa cultura, e a gente acha que é da nossa cultura, mas não é. A gente acaba assimilando ou aculturando. Vamos ao conceito em si, tá? A aculturação, então, é o conjunto das mudanças resultantes do contato de dois ou mais grupos de pessoas ou de culturas. Então, essas vêm de culturas diferentes e são colocadas em contato direto e contínuo. Esse processo pode levar tanto a uma opressão de uma cultura, tá? Um exemplo clássico disso são as colonizações, tá? Da América Espanhola, América Portuguesa também, e dependendo de como isso acontece, tá? E o termo assimilação, ele é usado para definir o processo de mudança, tá? Na personalidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo de aculturação. Então, uma coisa puxa a outra, tá? E existem dois tipos aí, duas maneiras de aculturação. Tem a aculturação direta e a indireta. A direta é quando o choque de culturas, né, acontece por colonização, guerras, imigração forçada e entre outros, tá? Então nós já sofremos isso, né? A questão da colonização portuguesa, na América Espanhola também, guerras, vamos dizer assim, não entre outras nações, mas entre nós mesmos, guerras civis a gente já teve, né? As revoltas populares, na história a gente estuda isso, e as imigrações também, e os refugiados, enfim. Tudo isso dá um choque de culturas, com seus hábitos e costumes diferentes, né? E isso acontece então essa aculturação direta, tá? E tem a aculturação indireta. É o processo que acontece de maneira indireta, entendeu? Por exemplo, pelos meios de comunicação, televisão, redes sociais, jornais, né? Já que eles nos afetam de maneira indireta, além do modo de agir das pessoas. Então, alguma cultura assim diferente que você vê às vezes num programa de televisão, num filme, a música, alguma coisa que traz alguma coisa de outra cultura, você acaba absorvendo. Termos mesmo, até acho que na língua, né, que a gente usa às vezes, que a gente pode apropriar de outra cultura. Então é uma aculturação indireta, tá bom? E aqui tem um esqueminha que é interessante, tá aqui na tela, vocês podem ver depois lá no sala de aula, esse slide, que, né, acho que é bem claro para vocês, né? Não sei se vocês já jogaram esse joguinho aqui, que eu joguei muito, chama-se Pac-Man. Pac-Man é um joguinho de come-come, né? E se alimentando lá naquele labirinto lá. Então é mais ou menos isso aqui, olha o desenho, né? Primeiro tem o Pac-Man, o opressor, e aí o bichinho lá que está querendo comer é o oprimido, certo? E depois tem a aculturação direta, ou seja, a partir do momento que houve o choque de culturas entre eles, né? E aí cada um vai ter um pouquinho do outro, né? Quando veio os africanos, né? Os escravos africanos para cá e começaram a pertencer à nossa cultura brasileira aqui, tá? Como escravos mesmo, mas quanta coisa que nos trouxe, né? Da cultura africana, né? A religiosidade,
a comida, né? A maneira de lutar com as coisas, são coisas que eles trouxeram para a gente e acabou fazendo parte. Um exemplo disso é a capoeira, né? A capoeira é originária aqui do Brasil, mas também vem lá da África, vem né, dos ancestrais africanos aí, tá? Um exemplo de aculturação aí direta, vamos dizer assim. E tem essa aculturação indireta, olha, a gente já vê aqui a imagem, uma televisão, de um lado nós, né, que somos os espectadores, e eles, ou seja, aqueles que estão colocando a programação para a gente assistir, tá? E aí acontece esse processo também de aculturação. Quantas vezes a gente vê um filme ou um programa, né, uma série, sei lá, que nos traz outras coisas típicas da outra cultura, que a gente acha estranho, né? Maneiras de comer, por exemplo, lá no Oriente, eles comem, né, no Oriente Médio, comem com a mão, aquela coisa toda, e não tem talher. No Japão, hashi, nós com garfo e faca, né? Então, são coisas que vêm da aculturação indireta, que a gente às vezes vê por um programa de televisão, vê por um filme, certo? Isso aqui é só um esqueminha. E a partir desses dois conceitos de aculturação e assimilação, né, vem essa ideia do hibridismo cultural, tá? É um fenômeno histórico-social que existe desde os primeiros deslocamentos humanos, tá? Quando esses deslocamentos resultaram em contatos permanentes com outros grupos distintos, outras culturas, tá? O continente latino-americano é um lugar por excelência, né, que ocorre esse fenômeno, né, do hibridismo cultural, tá? Porque é um espaço de imigração e imigração desde as eras remotas, tá? Todo sujeito migrante é um sujeito híbrido, porque quando deixa sua terra, torna-se diferente, pois os outros humanos que encontram na terra estrangeira têm outros costumes e outras crenças. Houve outros tipos, né, de músicas, danças, comidas, outros ritmos, tá? O ritmo que o migrante traz consigo mesmo se une ao que se encontra na nova terra e inicia um processo de hibridismo cultural. A palavra sujeito aqui nesse texto tem um significado grupo ou comunidade. Gente, que é mais híbrido, né, do que o nosso próprio país, e uma diversidade rica, né, culturalmente falando, parece que o mundo inteiro está aqui. E um exemplo clássico disso é só vocês olharem para São Paulo, a capital, né? Lá tem exemplos de culturas do mundo inteiro, né? Do Oriente Médio, da Europa, de todos os lugares, da África e tudo mais, né? E isso você enxerga bastante claro na gastronomia. Você vai nos restaurantes e vê comida de todos os tipos lá. E isso é um exemplo clássico desse hibridismo cultural, né? Desculpa. Então aqui há umas imagens, né? A cultura, as diferenças nos unem enquanto seres humanos. Aqui tem uns tipos de cultura, de comida, né? Quem não gosta de uma comida japonesa? Eu gosto. Pizza, maravilhosa, né? Você sabia que a pizza da Itália é bem simples, não é como a gente faz aqui. Hoje em dia tem até pizza de estrogonofe. Então, é coisa típica de brasileiro, né? Churrasco, olha aí, ó. Algumas coisas aí da nossa cultura que vem desse hibridismo cultural, tá? Religiosidade, olha só, temos a religião cristã, católica, temos as manifestações religiosas indígenas, afrodescendentes, umbanda, o budismo também, tá? Construções históricas e sociais, olha só as maneiras de arquitetura que nós temos no nosso país, né? Aqui o morro do Rio de Janeiro, aqui, ó, nas favelas, né? Tem mesquita, tem, enfim, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Casa de sapê, templos budistas, tem até os iglus, né? Que são os lugares onde ficam os que moram lá no gelo lá. E aí a palavra cultura, né? A gente falando de hibridismo cultural, o que vem a ser a palavra cultura? Cultura do latim cultivare, que significa cultivar alguma coisa, né? Cultivar o quê? Cultivar os aspectos que tem na nossa cultura. Então tudo que faz parte da nossa cultura vai se integrando ao nosso conhecimento, tá? E aí nós temos 4 tipos de cultura: a cultura popular, cultura erudita, a cultura organizacional e a cultura de massa, tá?
Bom, aí nós vamos citar um antropólogo junto com a sociologia, chama-se Alfred Kreber, um americano, que ele vai dizer que a cultura ela possibilita o ser humano, tá, de superar e se afastar da sua condição natural de ser biológico. Ou seja, nós seres humanos temos essa necessidade de satisfazer as nossas, né, parte biológica, que é comer, beber, dormir, descansar, reproduzir, né? Só que para ele vai dizer que o ser humano é diferente dos outros animais, porque ele tem a cultura. Além de ser um ser social, ele é um ser cultural, tá? E aí esse ser cultural vai acrescentar ao ser humano, tá? Vai acrescentar e vai afastar um pouco do lado biológico. Não é só satisfazer as necessidades biológicas, mas também ver essa parte cultural, a gente beber dessa fonte, acumular conhecimentos, né? Troca de culturas também, acrescentar, fazer esse processo de assimilação e aculturação, tá? No século XIX, Herbert Spencer fala de uma teoria do darwinismo social. Ele é como se ele juntasse a biologia com a sociologia, tá? Charles Darwin, como todos sabem, fala sobre a evolução das espécies, né? E aqui ele vai trazendo isso para a sociologia, no sentido que a sociedade também tem sua evolução, tá? Portanto, ele começa a fazer uma classificação aí das etnias, que na época ele vai chamar de raças. E aí gera um problema em relação a isso, né? E qual é o problema disso? O problema é que ele vai classificar as sociedades, as raças. Surge esse termo de raças. E se surge esse termo de raça, surge então um germe aí do racismo, tá? Surge um germe do racismo. Ou seja, nem tudo que a gente às vezes vai usar vai dar certo, né? Então essa teoria da biologia do Charles Darwin com a sociologia, na verdade, não deu certo, né? Aí vem outro pensador, que é um antropólogo, Franz Boas, vai falar do relativismo cultural, tá? E do relativismo cultural, o que ele vai falar pra gente? Ele vai juntar a sociologia com a antropologia, vai surgir esse pensamento do estruturalismo, que significa o quê? Toda cultura tem algo em comum, né? Toda cultura está ligada a uma língua, a uma característica do povo, ao seu meio ambiente, né? Espaço geográfico aí, né? E isso é estrutural, isso faz parte, é comum a todos. O que diferencia é o jeito de cada um, né? As sociedades são diferentes, né? Existe a cultura em todo lugar, mas as sociedades são diferentes, né? Pode ter até culturas semelhantes, mas no fundo tem alguma coisa que diferencia aí, tá? E aí ele vai falar o Franz de Boas aí, Franz de Boas mesmo o nome dele, viu? Eu não estou brincando não. E tem um outro que vai falar, Claude Lévi-Strauss, tá? É um suíço, se eu não me engano, e ele vai falar pra gente que nessa mesma ideia do Franz de Boas, de que a cultura ela tem que ser relativizada no sentido que para aproveitar todas as diferenças que nos enriquece, a diferença nos enriquece, né? E eles estão fazendo uma crítica ao Herbert Spencer, tá? Então vamos passar aqui mais pra frente. E aí, no próximo tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, vai falar sobre cultura de massa, tá? Então um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.